inteligência espiritual, sabedoria espiritual. E eles foram aprendendo agora, porque não existia a Bíblia, não existia nem Novo Testamento, nada disso. Então eles foram aprendendo, o Espírito Santo foi ensinando. E assim nós devemos fazer. O Espírito Santo é nosso professor, devemos ler a Bíblia perguntando ao Espírito Santo: o que quer dizer isso? Como é isso aqui? É nosso professor. Nós vamos fazendo a obra de Deus e o Espírito Santo vai nos ensinando como fazer, o que fazer, como falar, como pregar, como ensinar, e assim, sempre na direção do Espírito Santo, tendo como cabeça Cristo. Então veja bem, havia temor, muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, sempre se ajudavam. Um queria saber qual o problema do outro, não é para contar para os outros, não. Era para ajudar. Hoje as pessoas ficam atrás de saber problema dos outros, para falar para os outros, para fofocar. Não. A igreja vai atrás das pessoas para saber os problemas das pessoas da igreja, dos irmãos, para ajudar os irmãos. Então diz que vendiam até as suas propriedades, né? Depositavam aí o valor aos pés dos apóstolos, porque os apóstolos que iam decidir para onde ia isso, onde iam gastar isso, ajudando as pessoas necessitadas. Não era para eles viverem aí na riqueza, na bonança. Não é para isso. Não é para eles guardarem para si próprios. Não. Era para ajudar os necessitados. Então veja bem, continua sendo assim a igreja. Ninguém está aqui para enricar, para viver tranquilo, viver bem, se aproveitar a vida, passear, se divertir. Não. Estamos aqui para dar a vida pelos outros. E como eles não tinham templos, o que eles faziam? Eles iam ao templo em Jerusalém, na hora da oração, na hora do ensino. Eles estavam aprendendo. Eles iam compartilhando aí o que iam aprendendo. O Espírito Santo ia ajudando eles a entenderem a palavra de Deus. Não da maneira dos sacerdotes lá que eles estavam ensinando, mas na hora que eles estavam ensinando, o Espírito Santo ia revelando a eles como é que era na realidade. Eles iam orando ali porque o povo estava oferecendo sacrifício a Deus, o Deus verdadeiro, e eles iam, participavam, até o momento que eles foram expulsos, que não aceitaram mais eles lá, porque eles estavam dando palpite, estavam pregando Jesus para os outros. Aí não aceitaram, expulsaram, mas enquanto aceitaram, eles estavam lá. Era o seu povo, né? E o povo tinha o sentido de adoração a Deus, então eles participavam. Agora o que eles tinham que fazer? De casa em casa eles levavam a palavra de Deus, eles viam as necessidades, atendiam os necessitados, ajudavam uns aos outros e iam ganhando mais e mais almas. E quando havia necessidade, se a pessoa que tinha um terreno, uma casa, uma fazenda, uma coisa sobrando, o que ele fazia? Vendia e trazia, depositava aquele dinheiro aos pés dos apóstolos, quer dizer, entregava para eles, para que eles pudessem usar aquilo para ajudar os necessitados. E eles comiam com alegria, com singeleza de coração, com humildade. Todos estavam felizes, unidos. Não havia ninguém com aí áreas de importância demais. Também o pobre não se envergonhava de não ter o que comer, onde morar, porque agora todos se ajudavam uns aos outros. Então eles estavam aí louvando a Deus, agradecendo a Deus agora pela igreja, louvando a Deus, se alegravam. Né? E o povo que não era crente via aquilo e via que era completamente diferente do seu mundo, do seu modo de viver. E se admiravam daquilo e queriam participar daquilo. Tinham um desejo de fazer parte daquele grupo. Um grupo unido, alegre, feliz, onde todos se ajudavam uns aos outros, se amavam realmente uns aos outros. Então eles tinham um desejo e o Senhor ia acrescentando então aqueles que iam se chegando para Deus, que iam querendo, desejando também conhecer esse Deus, daquelas pessoas que viviam tão unidas, se amavam tanto. E então Deus ia acrescentando cada dia mais, e a igreja foi crescendo, 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 se desenvolvendo. Lembremos também que
houve ali uma união entre povos diferentes. Em Atos dos Apóstolos nós vamos ver aí que judeus, gregos, né, os árabes, todos os povos, aqueles que iam aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, eles agora se uniam uns com os outros, se respeitavam uns aos outros, se amavam uns aos outros. Porque a igreja é o corpo de Cristo na terra, formado por todos os que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Não importa a sua condição financeira, não importa o país que nasceu, a língua que fala, não importa. É um corpo, e esse corpo é formado por pessoas salvas por Jesus Cristo, que acreditaram nessa salvação em Jesus Cristo. Então todos formam o corpo, toda a igreja no mundo inteiro, todos os salvos formam esse corpo de Cristo na terra. E uma coisa que deve haver nesse corpo é, quando um se alegra, todos se alegram, mas também quando existe um problema, uma tristeza, alguma coisa, todos também estão unidos para ajudarem uns aos outros. Não é só na alegria, mas também na tristeza. Então se unem e se ajudam uns aos outros. Então quando Jesus ora que todos sejam um, como somos um, ó Pai, eu em ti e tu em mim. Então, do mesmo jeito ele diz, eu quero que os discípulos também tenham essa unidade, se amem, sejam um corpo só, com o mesmo objetivo, que é a salvação das almas. Veja que essa unidade da igreja é uma unidade doutrinária. Nós não podemos nos unir com pessoas que andam adorando imagens, ou com pessoas que, para eles, um dia é mais importante que Jesus, ou pessoas que colocam um profeta que seja maior do que Jesus, no lugar de Jesus. Então nós não podemos nos unir às pessoas que professam outra doutrina que não é a Bíblia. Temos que tomar cuidado com isso. Então nós somos um corpo de Cristo, mas esse corpo tem doutrina, e doutrina bíblica. Nós não podemos, ao mesmo tempo, adotarmos doutrinas satânicas e doutrinas bíblicas. Não. Nós somos separados para Deus, santificados, justificados. Então, nós somos um povo separado do mundo. Nós não podemos, ao mesmo tempo, pertencer ao corpo de Cristo e, ao mesmo tempo, pertencemos aí ao sistema maligno do mundo. Então, somos separados para Deus. Temos doutrinas bíblicas, doutrinas dos apóstolos. Lembremos que esse compartilhar aí do pão, partir do pão, é a ceia do Senhor, e não apenas uma ceia, mas santa ceia. Não é apenas uma ceia, não é apenas comer juntos, mas a ceia tem um valor muito grande e devemos participar com temor e tremor, sabendo que estamos participando do corpo de Cristo. Não é de qualquer maneira. Nós não pegamos o pão e damos para as crianças comerem, elas não sabem o que é isso, o que significa isso. Não podemos partilhar da ceia do Senhor com pessoas que estão vivendo de qualquer maneira, estão vivendo em pecado. Não. Ceia do Senhor é coisa séria. E lá diz o apóstolo Paulo, ensinando sobre a ceia, diz que existem muitos fracos, doentes e muitos que morrem devido a esse pouco valor que deram à ceia do Senhor, a participarem da ceia do Senhor de qualquer maneira. Então é preciso haver um arrependimento de pecado, uma separação para Deus, é preciso haver um compromisso com Deus, é preciso participar com a certeza de salvação. Então não é de qualquer maneira, não é apenas uma refeição, mas é uma coisa separada, uma coisa santa, séria, e devemos considerar isso. E nós vamos ver que as orações eram tão tremendas que até certa vez abalou, né, os alicerces de um prédio. Veja bem, oração onde eles buscavam insistentemente a presença de Deus, o poder de Deus, para pregar o Evangelho. Quando os apóstolos foram presos, por exemplo,
Eles não oraram pedindo, oh Deus, tem misericórdia de nós, tadinho de nós. Não. Disseram, Senhor, nós queremos mais poder, mais sinais, mais maravilhas, intrepidez, coragem para pregar o Evangelho. É isso que nós queremos. Então, eles estavam orando, pedindo mais a presença de Deus para ganharem mais almas. Não importava se eles estavam sofrendo ou perseguição ou sofrendo fisicamente, pregando o Evangelho. O que eles queriam era ganhar almas. O desejo deles era ganhar almas. E é assim que eles oravam, por mais almas. E assim a igreja deve orar. Então o que havia na igreja? Havia temor a Deus, havia sinais e maravilhas, havia assistência social, se ajudar uns aos outros. E havia adoração a Deus. Então eles adoravam a Deus, eles oravam de maneira tal que para eles somente a oração seria uma oração importante se Deus se manifestasse, se Deus dissesse, estou aqui, estou recebendo, estou ouvindo. E Deus então respondia às orações. E eles realmente ouviam e viam que Deus estava no meio deles. Vamos então ao nosso questionário agora, onde nós passaremos pelos principais pontos da nossa revista. E você pode usar esse questionário para dar a sua aula, você que é professor. E você que é aluno também pode estudar o questionário, responder de acordo com a revista, aprendendo mais assim da lição. Vamos ver então. Você encontra aí o nosso questionário nesse site que você ia ver abaixo. Nosso site, todas as quintas-feiras, à tarde, já está pronto aí o questionário, sem as respostas, porque as respostas nós damos aqui nos vídeos. Então você pega o questionário, pode passar para os alunos, responder e levarem. Durante a aula você pegará e recolherá esse questionário, mandará alguém ali conferir as respostas, você pode dar nota, então, ou apenas receba os questionários respondidos, para não gastar muito tempo. E você ministre a aula usando aí o questionário ou a revista, mas faça perguntas, faça com que os alunos participem dessa aula e aprendam realmente o que estão estudando e coloquem em prática. Convide a sua classe para evangelizar. Convide, separe aí um bairro, né, um quarteirão, então, e leve a sua classe para evangelizar. Fale com seus alunos para trazerem pessoas que não são evangélicas ainda, são crentes, não são crentes ainda. Traga essas pessoas para as classes, para ouvir a palavra de Deus. E procure orar para que esses alunos sejam batizados com o Espírito Santo. Assim eles estarão prontos para pregar e ganharem almas também. Então, professor, você é exemplo. Evangelize, seja realmente cheio do Espírito Santo, dê exemplo para os seus alunos. Vamos então ao nosso questionário.